E aí, gurias, tudo certo? Valeixo, só falta o André. Será que continuamos sem o André? Esperar um minuto. Sei que mandei, pessoal. Mandar mensagem para ele no privado. Mandei lá no grupo só para provocar ele. Eu vi. Acho que é na internet que não colabora, né? Muita gente acessando. Ah, o problema é 8 da manhã. 8 da manhã, infernal. Também? Até o pessoal da manhã pediu para marcar mais tarde, porque é difícil você conseguir a conexão de manhã. Gozado. Todo mundo que está trabalhando em casa usa internet esse horário, né? E como era na época daquela internet de escada, era sempre ruim de noite, né? Que era o horário que o povo usava a internet, né? Voltava para casa Ele para... falou que tá conectando, prof. Oi? Ele falou que tá conectando. Está conectando? Já aparece aqui. Apareceu. Aí, agora foi. Beleza, André? Conectado? Vamos embora? Vamos falar de drogas aqui. Beleza. Sem você, a gente não consegue falar de drogas. Faltou o Rio, hein, cara? Cuidado, hein? Tá falando. Galera do outro período aí. Tem alguns exemplos de depressores para vocês, porque vocês conseguem entender o que é a ação deles e qual que é o comportamento na modulação desses depressores. Álcool, soníferos hipnóticos. O álcool ele tem duas condições. Ele pode ser, no primeiro momento, estimulante e no segundo momento ele vai ser depressor. Qual que é o problema? Muitas pessoas não reconhecem o efeito estimulante dele. Também não é observado o efeito estimulante, só é observado o efeito depressor. Isso é uma relação de dose e efeito. É aquele cara que consegue tomar uma garrafa de cachaça e para ele está tudo normal. E às vezes está conversando com ele e você está achando que ele age sempre daquele mesmo jeito. Então você não consegue notar o efeito estimulante, mas você sabe que ele está deprimido, que às vezes ele vai ficar até assim, mais lento ou até mais agradável de conviver com a pessoa quando ela está bêbada. Soníferos hipnóticos, quem já caiu no golpe da Boa Noite Cinderela sabe como que é, né? Ansiolíticos, aqueles que acalmam a ansiedade, aquele que o pessoal está com muita ansiedade, acha que o mundo vai acabar amanhã, acha que eu tenho que fazer tudo hoje, toma um ansiolítico e percebe que não é bem assim. Os mais usados são o diazepam e o lorazepam. Opiáceos ou narcóticos, morfina, heroína, epiridina, todos esses são para você ter uma conexão do teu sistema nervoso central em relação a problemas. Em anos 1800 até 1930, era muito comum se recomendar para donas de casa fumar ópio 1 a 2 vezes por dia para não ter questões de ansiedade nem sentir as dores do trabalho de casa. Os opiáceos também foram extremamente utilizados como divertimento. Tem um filme bem legal, quem gosta de assistir filme, que retrata bem isso. O nome do filme chama Do Inferno.
É com o Johnny Depp. É bem legal esse filme. Beleza? E alguns outros depressores, como os inalantes e solventes. Não sei se vocês sabiam dessa história, mas por que as crianças antigamente cheiravam cola ou cheiravam thinner? Era para inibir a fome. Então, quando ficava com fome, ficava com aquele desespero de fome, para ter uma tranquilidade melhor, cheirava a cola. A cola tinha tolueno, e esse tolueno acabava inibindo a fome, porque a fome também é por estímulo nervoso. E daí, sem estímulo nervoso, sem fome. Ok? Ok. Estimulantes anorexígeos que diminuem a fome, Fempreporex. Então você fica lá ligadão com o Fempreporex o tempo inteiro. Se alguém falar assim, vamos, você fala, vamos, estamos aí, estamos juntos, estou na correria. Você fica muito estimulado, muito acelerado, só que ele tem um lado ruim. A tua percepção é totalmente alheia à realidade. Pessoas que fazem uso de Fempreporex, eu já vi casos de pessoas assim saírem da praia, falar assim, vamos para casa, vamos, então vai com o teu carro, que eu vou com o meu, e a gente se encontra. E assim, a casa fica a 1 quilômetro e a pessoa sobe de roupa de banho para Curitiba porque esqueceu. Ela esqueceu que era um churrasco. Ela simplesmente subiu. Ela não percebeu onde que ela estava. Então, o Fempreporex tem essa característica de desvirtuar a realidade, porque está estimulando demais algumas áreas do cérebro. Até alguns pacientes fazem algum tipo de teste psicotécnico que mostra que eles têm 2 tipos de personalidade. O primeiro tipo de personalidade é uma personalidade ansiosa, uma personalidade muitas vezes medrosa, tem dificuldades em interação social. E quando eles estão sob efeito do Fempreporex, eles são totalmente o contrário. São pessoas extremamente ativas, sociais, que gostam de aventura, que gostam de se arriscar. E isso é complicado, porque você não pode viver nesse desequilíbrio constante. E tem a nossa famosa branquinha, que é a cocaína, que faz um efeito estimulante. Problemas da cocaína: curto espaço de tempo, altamente dependente e tem uma depressão pós-estímulo. Então, não adianta você fazer o estímulo e ficar todo alegrinho. Nas primeiras horas, vai demorar aí uns 20 minutos para passar, mas depois que passa, passou. Daí você vai achar que a vida é uma droga, que está todo mundo ruim, que a pessoa tira nota baixa em fármacos, que você vai reprovar, que tem uma vaga aberta lá na academia que você não vai assumir. Falando nisso, quem estiver procurando alguma colocação, tem uma vaga aberta no LinkedIn para treinador físico. Nossa. Beleza? Beleza. Beleza. Eu não quis colocar aqui o crack, mas a gente vai discutir sobre o crack. É isso aí, a gente sabe que fica magrinha. Aí, É Fernando. assim, a gente sabe que fica magrinha. Se você quer Melhor emagrecer, dieta. tem 3 receitas. Você faz uso de Fempreporex e academia, ou você faz dieta e academia, ou então você faz uso de umas pedrinhas. O problema das pedrinhas: o efeito é rápido, pode ser duradouro e é muito arriscado. O nível de risco não é aceitável. Só para vocês entenderem quimicamente o que é a cocaína. É o extrato da planta da coca, um alcaloide. Então, lá nas folhas, tem uma substância que é utilizada para repelir os insetos, para os insetos não voltarem a se alimentar da seiva da planta, que deixa os insetos bem zureta. E daí o humano fala, beleza, como que eu faço para tirar isso? Daí eles usam algumas formas de tratamento químico com ácidos e bases e removem um pó branco das folhas. Beleza, só que esse pó branco, ele é bastante viscoso, ele acaba colando em vários locais. E a única forma de você tirar essa cola é através de um solvente. O melhor solvente é o éter. E mesmo assim sobra
uma quantidade ali de cocaína muito encharcada de éter que você não consegue remover. Ou, como é atualmente utilizado, o éter está sendo muito restrito, se utiliza gasolina. E a gasolina, ela faz uma Aí, reação química com a verdade. cocaína, que ela, como se encadeasse, fizesse polímeros de cocaína. Daí eles pegam esse resto e daí colocam numa colher e esquentam até ele estalar, fazer o crack mesmo, aquele barulhinho, e daí fumam isso. Uma baforada de crack, ela dá a sensação de mais ou menos 35 orgasmos. Então, é Tá. 35 vezes mais potente que um orgasmo. Só que dura 3 segundos. Então, as pessoas elas vão da terra ao céu e depois caem direto para o inferno. Porque ao mesmo tempo que ele estimula lá em cima, ele deprime. E quando deprime, se as pessoas tiverem qualquer tipo de problema, e isso até é bom falar, que muitas vezes as pessoas estão lá com depressão e tal, tem alguém que é usuário de crack, mas tem um certo controle, e oferece o crack para o indivíduo, o depressivo, ele pode se estimular, com certeza ele vai viciar, mas depois da depressão que vier, ele tem uma grande chance de se suicidar, porque a depressão pós estímulo do crack é muito intensa. Beleza? Vamos falar um pouquinho dos perturbadores, que é a mescalina. A mescalina é um extrato de um cacto mexicano e ela é altamente alucinógena, então ela faz uma desconexão com a realidade e as pessoas descrevem assim viagens mesmo por mundos paralelos e percepções totalmente alteradas. Um dos perturbadores também é o THC, 1,4-tetrahidrocannabinol, que é o que tem na maconha. Mas hoje não se discute só o THC na maconha, se discute também os canabidióis, que são álcools de cadeia longa, que eles têm um efeito diferente. Eles estimulam as áreas que precisam ser estimuladas e deprimem as áreas que precisam ser deprimidas. Vamos dizer assim, ele coloca o cérebro num equilíbrio. Mas esse equilíbrio, muitas vezes, não representa que o paciente precisa, ou esse equilíbrio não é, muitas vezes, o que o paciente quer. Então, o THC tem essa característica junto com os canabidióis. Então, você pode ter lá uma good vibe como uma very bad só por causa do uso da maconha. Daí muita gente vai falar, não, mas é questão de saber usar o tipo da droga. Concordo, porque se existe falcatrua, é nesse mundo de drogas. O pessoal deve pegar esterco, o resto do pó do cavalo. A bosta de vaca. Verdade, isso é verdade. Deve ter ali no meio. Famoso prensado. Oi? Boi prensado? O que vier está prensado. A psilocibina, que é uma substância presente nos cogumelos. Então, aquelas pessoas que gostam de usar umas coisas diferentes aí, cogumelo. A psilocibina também é encontrada no santo daime. Ela não é a única substância presente que tem psicotrópica no santo daime. Tem várias outras substâncias. Tem substâncias que não foram identificadas ainda ou isoladas, porque a ocorrência no santo daime ela é instável. E algumas pessoas respondem ou não respondem ao estímulo. Tem outras drogas que aqui no Brasil, não, aqui no Sul, pelo menos, não eram tão utilizadas, ou foram utilizadas e abandonadas, que é o chá de lírio, que é trombeteira, zabumbo, saia branca. Na Bahia tem uma comunidade que usa dessas trombeteiras aí como chá para fazer essas viagens. Então eles põem lá uma panela, fazem o chá e consomem. E daí tem todo o ritual ali que leva o cara para outra dimensão. Tem uma religião disso daí, né? Oi? Tem uma religião que faz isso, não tem? Tem Que um as santo pessoas daime. vão lá no centro e daí eles tomam um chá e fazem uns negócios bem estranhos. Sim, sim.
Mas qual que é? O que acontece? É um alucinógeno. A pessoa toma um alucinógeno. Mas daí seria, no caso, esse, de cogumelo, esses negócios assim. Cogumelo ou lírio. O que lá no Santo Daime, o que eles fazem é um combinado de ervas no extrato alcoólico e que é difícil identificar o que tem porque cada centro de preparação tem uma característica. Por exemplo, aqui de Curitiba não se compara ao de Manaus, que é a origem. E mesmo aqui em Curitiba, teve um professor lá da farmácia, Dona Andrade, que estava estudando isso. Ele falou assim, do mesmo lote, do mesmo preparado, nós vimos substâncias totalmente diferentes. Então, é como se fosse uma roleta russa com substâncias psicoativas. Mas isso faz mal. Teoricamente faz mal. Teoricamente vai te deprimir, vai mudar o teu contexto psíquico. Entendi. Viciar, tem gente que vicia, mas tem gente que não vicia. Inclusive, tem algumas comunidades que usam para fazer o tratamento de toxicômanos, principalmente os cocainômanos, aquelas pessoas que cheiram cocaína, para eles pararem de fazer isso através do Santo Daime. E Sim. as pessoas que eu conheço, os relatos que eu já ouvi falar, elas não conseguem mais consumir a cocaína. Tem alguns até com álcool. Então, pessoas lá que são dependentes de álcool fazem esse tratamento do Santo Daime e não conseguem mais consumir álcool. É interessante isso, né, professor? Que medo. É porque o contexto religioso também no Santo Daime não é só uma droga alucinógena. Ele modula toda a tua realidade. Então, é uma experiência. E essa experiência que pode mudar a tua conduta dali para frente. E é interessante. Beleza? Eu vou ver se eu consigo um material. Se vocês quiserem, na aula que vem, eu trago mais coisas sobre Santo Daime. Até vou escrever aqui, ó. Santo Beleza? Beleza. LSD 25. Conhecem esse LSD 25? É o êxtase. Não faço ideia. Não, ácido lisérgico. O êxtase é bala. O êxtase vai deixar você extremamente maluco, extremamente acelerado. O LSD, Enérgico, né? ele desvincula você da realidade. Anticolinérgicos também, que são 2 medicamentos. Então, muitas vezes esses medicamentos são associados à anestesia, para que o paciente não tenha aquelas experiências traumáticas, principalmente de cirurgia ortopédica. Eles dão esses anticolinérgicos e o paciente vira uma outra pessoa. Tem altas viagens ali dopado. Beleza? E os medicamentos? O que são os medicamentos? Nada mais do que moduladores da função do sistema nervoso central. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o perfil psíquico desse indivíduo. Preciso identificar os limites que está ocorrendo isso. Então, por exemplo, se ele fica só depressivo uma fase do dia, se ele fica depressivo durante todo o dia, se essa depressão ela tem uma origem, um trauma, tem que entender da psique do indivíduo para poder fazer essa neuromodulação. Aí mora uma discussão muito grande quando você tem uma criança e você diz que essa criança é hiperativa. Porque não é tão fácil você ter o diagnóstico de hiperatividade. E às vezes demora meses e até anos para você diagnosticar. Só que se você oferecer a Ritalina para a criança rapidamente aceita aquilo e o padrão de comportamento dela vai ser diferente. E daí, quando o medicamento faz efeito, as pessoas falam, tá vendo? Se não tomasse o remédio, não ia ser assim. Precisou do remédio para prestar atenção. Só que tem condições que são bem complicadas, principalmente em relação à socialização.
Então, a criança que faz uso de Ritalina, ela não está nem aí para socialização. Se for para brincar com alguém, se for para fazer uma brincadeira, ela não participa. Ela vai fazer o que ela está ali na frente dela. Ela vai se tornar um autista controlado. Controlado por droga. Então, mora essa discussão nessa questão da neuromodulação. E uma neuromodulação, para ela ser efetiva, ela pode demorar 3 a 4 semanas. Por exemplo, o diazepam. O diazepam, para você não ter a ansiedade, ele demora 72 horas para começar a fazer o efeito. Porque o teu cérebro, teu sistema nervoso central, vai resistir à ação da droga, vai resistir à ação daquele estímulo. Ele vai procurar outras formas de continuar agindo daquele jeito, porque ele te mantinha vivo. Então ele falou assim, se eu mudar meu comportamento, será que eu não vou morrer? Então ele modula novamente. Só para vocês terem uma ideia de tempo, olha só o que acontece em relação aos estímulos do sistema nervoso central. Quando você quer conduzir um impulso, por exemplo, você quer se mover, ou mover os olhos, que é o músculo mais rápido que nós temos, isso é em milissegundos. É uma condição de impulso. É feita através de canais iônicos e contatos de voltagem. Você pode fazer liberação de transmissor, cálcio. Pode fazer uma transmissão sináptica. Tudo na ordem de milissegundos. Quando você passa por segundos, é a transmissão mais lenta. Por exemplo, quando você quer fazer lá um tipo de movimento, realizando uma flexibilização de algum membro. Fazer o famoso alongamento. O alongamento ele demora segundos para ter efeito. Vamos ver se vocês são bons de fisiologia. Quantos segundos uma fibra muscular precisa para que ela seja mobilizada e possa fazer o alongamento funcional? Vixe. Então, Não, vamos ver. velho. Quantos segundos tem que ficar se alongando? 15 segundos. Segundo a Escola Americana de Física, de Educação Física, você pode fazer no mínimo 23 segundos para mobilização. Senão, não tem efeito. Por isso que a maioria dos alongamentos, o ideal é você contar até 30. Quem faz pilates é uma conta bem maior. Você tem que contar até 90, uma coisa assim. Porque daí você precisa dessa estrutura. Neuromodulação. Para você prestar atenção em alguma coisa, para você focar em algum objetivo, você demora segundos. Ou até minutos. Por exemplo, as mulheres, as meninas aí que vão passear no shopping. Quanto tempo elas demoram para olhar a roupa e começar a analisar a roupa? Segundos. Quanto tempo elas demoram para decidir? Para olhar, segundos. Para decidir se aquela roupa vai ser parte do guarda-roupa delas, às vezes demora minutos. Ou até horas. Beleza? Mas, coitado do maridão que vai junto no shopping. Isso não dá para ir, né? Isso aí é uma coisa assim... Você vai quando você é namorado. Quando você é marido, tá aqui o cartão, vá. Que hora você volta? Ou se eu for, eu vou pro cinema, vou fazer outra coisa. Não. Ou se fez cagada, né? Daí é outra coisa. Mas... Efeitos farmacológicos retardados. Isso aqui é um perigo quando você faz alguns usos de antidepressivos. Porque as pessoas começam a fazer uso dos antidepressivos e acreditam que não está fazendo efeito, porque ele demora até dias para fazer o efeito e acabam abandonando o tratamento. Então é meio complicado. Para você ter uma remodelação estrutural, para você aprender a fazer alguma coisa, você pode demorar meses e até anos. Um exemplo são as línguas estrangeiras. Quanto tempo você demora para se tornar fluente em uma língua? Depende da pessoa, né? Tem pessoas que aprendem rápido, mas esse rápido Porque aprende em 6 meses. é no mínimo 2 anos. Só para vocês terem uma ideia,
Por que esses 2 anos? Se eu pegar uma criança que não fala nada, a criança nasceu aqui no Brasil e é levado lá para a Suécia. Quanto tempo ela demora para falar sueco? 2 anos. Uma criança que absorve tudo, que aprende tudo muito rápido para sobreviver. Imagine nós que já temos algumas certas limitações e temos um senso crítico, onde fala, não, para que eu vou querer saber sobre como que chama camisola em sueco? Então, daí você demora até anos. Por quê? Porque você precisa de fatores de crescimento, você precisa fazer uma plasticidade das conexões, você precisa fazer um caminho em relação a isso. E aqui também eu queria discutir com vocês aquela questão da psicomotricidade. Quanto tempo eu demoro para aprender a arremessar uma bola num aro a 3,10 metros de altura? Quanto tempo eu demoro para fazer uma corrida ser efetiva? Quanto tempo eu demoro? Quanto que eu tenho que treinar para conseguir fazer um saque no vôlei? Se não demora anos, às vezes, para fazer isso? Sim. Então, essa questão da adaptação do sistema nervoso central também tem que ser posta às vistas de quem está recebendo treinamento. Por exemplo, aquela pergunta que o pai sempre faz. O pai chega com o filho de 4 anos lá na escolinha de futebol e fala assim, quanto tempo ele começa a jogar? Daí a resposta, depende. Se ele for um craque, agora. Se não, às vezes ele nunca vai aprender, porque ele também tem que direcionar o foco dele, ele tem que ter interesse naquilo que faz. E é isso que as pessoas muitas vezes abandonam a atividade física porque elas não estão relacionadas a um objetivo. Sem objetivo, você não faz nada. E isso é uma grande realidade. E você faz duas coisas. Ou você quer alcançar um objetivo, você tem isso bem claro na tua cabeça, ou você quer fugir de uma frustração. Querem ver o exemplo de fugir de uma frustração? Aquela guria que perde o namorado, que era tudo que ela queria. E daí ela perde porque ela era gordinha. Pesava 23 gramas a mais do que o cara queria. Daí o cara deu um pé na bunda da guria. A guria vai se tornar uma rata de academia por causa disso? Bem Provável provável. que ela vá. Então, aquele cara que era saco de pancada na escola, que não vai se tornar um monstro lá, tomando anabolizante só para se mostrar, só para ninguém chegar e incomodar ele? Provável que sim também. Talvez. Mas já tem outros que fazem isso por objetivo. Tem pessoas que colocam na cabeça e falam, não, eu quero ser Miss Universo. Eu quero ser a Garota Fitness, Curitiba, a CWB Fitness. Não é isso? Sim. Ou vai ser a Garota Araucária Fitness? A Milena já é das propagandas. Quem sabe? Se ela for na festa, como é que é o nome da festa do ovo aí, Milena? Festa do Yaico? Nem tem mais essas coisas aí, nem sei. Nunca nem vi. Ligando as origens aí, ó. Fala que você vai na festa da uva, Mi. Eu lembro que tinha festa do pêssego, agora dessas coisas eu não sei. É que a Milena, ela mora em Araucária, ela não é de Araucária. Porque se ela fosse de verdade. Araucária, ela falava todo enrolado e conhecia tudo. E sabia falar pelo menos algumas palavras em polonês. Mas eu falo enrolado, prof. Eu acho que isso eu só não conheço tudo. Tá bom. Pessoal, os fármacos que têm ação sobre o sistema nervoso central. Agentes anestésicos, agentes analgésicos, ansiolíticos, antiepiléticos e anticonvulsivantes, antipsicóticos, e depois nós vamos falar sobre os
problemas da psique, fármacos antidepressivos, estimulantes, psicoestimulantes, aqueles que aumentam a vigília e a euforia, principalmente o êxtase, fármacos miméticos, alucinógenos e psicodélicos. Para que serve um psicodélico? Imagine uma pessoa que vive uma depressão muito forte. Você tem que colocar um psicodélico para ela desconectar naquela realidade. Ou que ela possa com um trauma muito grande e precisa oferecer uma nova realidade para essa pessoa. E os fármacos que melhoram a cognição. Isso aqui estão sendo bastante utilizados para pessoas que têm problemas neurodegenerativos, principalmente Alzheimer. Você estimula a formação de novas sinapses e faz com que a pessoa aprenda melhor. Só que tem duas questões. Muitas vezes se modula a capacidade mental da pessoa e você tem um desequilíbrio social, porque a pessoa não se vê mais parte daquele meio. Ou ela se vê muito superior ou muito inferior. E daí você tem uma questão social. Lembrando sempre que nós avaliamos as doenças de forma biopsicossocial. Cuidados com o uso dos medicamentos. As categorias terapêuticas elas devem ser muito bem utilizadas, porque senão elas podem causar tolerância. Na verdade, elas não é que elas causam tolerância. Elas podem gerar uma certa capacidade de você resistir ao efeito da droga. É mais ou menos como o álcool. Você pode tomar um copo de cachaça e ficar bem louco. Mas se você toma aquele copo de cachaça todo dia, é capaz que você se acostume e que não faça o tão mal para você. Porque você tem capacidade de controlar isso. Ok? Agora que estou vendo aqui que bagunçou tudo. Foi você que uma vez falou do álcool lá, que ficasse tantos dias sem tomar e na hora que tomasse a gente ia ficar mais bêbado, mais rápido? Acho que foi o Fábio, né? Foi você, não. Mas isso acontece. Por exemplo, quando você passa períodos sem ingerir álcool e acaba ingerindo álcool, você tende a ficar bêbado mais rápido por causa de uma enzima chamada álcool desidrogenase. Essa álcool desidrogenase ela é uma enzima que ela única e exclusivamente funciona para o álcool. Ela não tem outra finalidade. Quando você não tem contato com álcool, você reduz a concentração dessa enzima. Se reduz a concentração da enzima, você não vai ter a mesma resistência ao álcool. Beleza? As farmacêuticas que nós vamos discutir na aula que vem, antidepressivos, estabilizadores de humor, que vai ser um dos principais, anticonvulsivantes, antipsicóticos, antineurolépticos, benzodiazepínicos, ansiolíticos, antidepressivos. Todos eles nós vamos falar, abordar e vamos tentar entender como que ele faz parte da atividade física. Coloquei aqui para vocês o que é o mais utilizado no Brasil como antidepressivo. Então lá coloquei o nome químico, o nome comercial. Então, alprazolam, bastante comum. Tem alguns que são assim, bem difíceis de escrever. Clordiazepóxido, oxazolante, Ocadil, está sendo utilizado cada vez menos. E atividade física. O contexto que eu coloco para vocês em aula, que não tem um estudo bem fundamentado, nenhum livro que eu possa seguir e dizer para vocês de como isso se comporta, é como que a interatividade psíquica modulada por um medicamento pode fazer uma relação com a atividade física. Por exemplo, controle motor vai ser o mesmo, percepção do meio, a motivação para fazer aquela atividade física
E as valências físicas? Por exemplo, valências de coordenação, de equilíbrio, de potência e resistência. Será que vão ser as mesmas quando você tem um estímulo de neuromodulação? Então fica uma discussão para a gente trazer no dia 18 e ver o que poderia ser melhorado ou não. Vocês acham que a atividade física interage com o medicamento ou não? Acho que sim. Se eu tomar um antidepressivo e for malhar, vai fazer bem ou vai fazer mal? Mal, eu acho. É uma questão a gente discutir, não tem certo ou errado. Nós temos que ver da parte fisiológica e o que o indivíduo depende para fazer atividade física. Como eu falei para vocês, a psicomotricidade é um ponto que eu gostaria de discutir. Controle motor. Muitas vezes, quando o indivíduo fica bêbado, ele perde equilíbrio porque não tem o controle motor. Mas será que o medicamento não pode fazer a mesma coisa? Será que eu tenho a mesma agilidade quando eu faço uso do antidepressivo? Não. Oi? Não. E daí entra outra questão. Isso não pode ser utilizado como doping? E agora Poderia. eu acho que sim. Então vamos pensar nisso e daí na aula que vem a gente discute sobre essas interações. Então vamos ver lá os tipos de treino. Na aula que vem eu vou separar em duas etapas. Primeira etapa eu vou apresentar para vocês as classes farmacêuticas e os efeitos. Então, para vocês terem noção do que o medicamento faz quando ele é utilizado. E depois a gente vai ver a interação deles frente aos treinos. Vamos propor treinos aí resistidos, treinos aeróbicos, e vamos ver o que pode acontecer de bom e de ruim. Por exemplo, muitas vezes você pode ter efeitos positivos pelo uso de alguns neuromoduladores, principalmente em relação à resistência, à potência. Você pode deixar o indivíduo mais ligado, mais atento ao que ele tem que fazer. Melhora, inclusive, a agilidade. Outras vezes, o indivíduo depressivo. E daí, cabe também a discussão do uso da maconha nos esportes. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês Beleza. era isso. E nos vemos na segunda-feira que vem, continuando esse assunto. Ok? Ok, prof. Beleza, professor. Beleza. Não fiquem depressivos com a nota. Não precisam Tô de depressiva. dedicação, só precisam de um pouquinho de dedicação. Na verdade, o problema de vocês é interpretação de texto, não é farmacologia. Professor, Você ia mas a falar nossa um nota, pouquinho aquela de nossa internet. nota inteira ou só a nossa nota da prova? Só a prova. Nota Ah, inteira eu então eu mando vou para ficar com vocês 5, hoje. no caso. Oi? Eu vou ficar com 5, então. O professor vai Não. ponto da outra pergunta, né? Como vale 4, você tirou 4 na prova? Não, eu tô falando 5 no valor de 10 que o professor tava falando, porque eu tava com 4. Estava com 4, vai para 5. Como a prova valia 4, então você vai valer pouco menos. Sim. Eu mando as notas. Fique tranquila que eu mando as notas. Não perca o sono com isso. Tá. Não se Vou aflija. tentar. Não se aflija. Vou tentar. Tá bom? Tá bom, prof. Obrigada. Eu tô com remédio para depressão aí, porque senão é depressivo. Não, eu não sou depressiva, eu sou ansiosa. Depressiva eu estaria dormindo essas horas. Tchau para vocês, galera. Valeu. Tchau, Falou, prof. Até. professor. Tchau, tchau.